Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os amigos, irmãos, né, que vão ouvir esse vídeo. Eu estou aqui para deixar, né, uma palavra sobre a escola bíblica dominical, né? Uma escola que eu amo muito. Nós estamos iniciando esse trimestre, né? É a lição 3, perdoe, a lição 1, lição 1, dia 3 de julho, né, de 2022. Estamos iniciando aí esse trimestre, uma lição que ele está falando muito ao meu coração. E essa primeira lição, né, essa primeira lição de hoje, desse trimestre, que ele está falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Nós, igreja do Senhor, nós somos perseguidos, sempre somos perseguidos por Satanás. A gente, enquanto vivemos aqui na terra, enquanto você viver em sinceridade com a palavra do Senhor, você sempre vai ser perseguido. Sempre vai ser perseguido. E esse trimestre está falando muito ao meu coração. Estive estudando essa semana, dando uma olhada na lição, já fui lá na sexta lição, já estive olhando, né, dando uma lida. E muito importante, Deus tem falado comigo através dessa palavra. E hoje eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado comigo. Glória a Deus. Palavra muito importante porque muitos, né, às vezes não querem ser perseguidos, muitos não querem ver sofrer pela palavra, muitos não querem, aleluia, sofrer pelo evangelho. Muitos, quando vê a luta, a perseguição, eles largam tudo. E a palavra do Senhor hoje que nós somos perseguidos. O apóstolo Paulo está deixando aqui uma palavra muito importante para nós nesse trimestre, porque o autor da revista, ele foi lá nas cartas de Paulo, a qual trouxe essa palavra para mim e para você. Está no textuário, vê o textuário que ele fala, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 1. Nas cartas de Paulo, aqui ele está falando sobre, né, sobre o ataque. E essa lição está falando sobre o ataque de Satanás à igreja. E ele tem atacado. Satanás tem vindo nas suas sutilezas e tem atacado as igrejas. E muitos têm apostatado da fé. Muitos têm largado. Muitos têm parado e não está dando mais ouvido à palavra do Senhor e está dando ouvido às doutrinas enganadoras, a doutrina do demônio que está sendo ensinada e pregada por aí. Nós estamos vendo muitos distorcendo a palavra de Deus para viver um evangelho diferente, um evangelho fora da palavra, fora da Bíblia. Muita distorcendo, não quer viver, aleluia, a palavra de Deus. E nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Diante da luta, a tribulação, nós precisamos ser sinceros para nós ter uma vida segura com Cristo. A verdade prática, ele fala, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nós vivemos numa luta, né? E as nossas armas, elas não são carnais. O apóstolo Paulo deixa escrito lá aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Aleluia, 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 oh, glória a Deus. E quais são as armas? Essas armas que nós temos que usar é oração,
É chegar ao Senhor em oração, é palavra, é jejum, para que o inimigo não resista. Aleluia. Quando você busca, se sujeita ao Senhor, o inimigo ele não resiste. O apóstolo Paulo ainda deixa, né, escrito lá, não é Paulo não, Timóteo, escuta, me perdoe. Oh, glória a Deus. Ele deixa escrito lá em Tiago. Tiago, ele disse, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos, né, de sujeitar-se ao Senhor. Nós precisamos de chegar-se a Ele, buscar a Ele, se entregar-se totalmente a Ele. Nós vamos ler lá na leitura bíblica em classe, aonde eu já falei, o autor da revista trouxe essa palavra lá das cartas de Timóteo para mim e para você. Ele disse, fala assim, o apóstolo Paulo deixou escrito isso. Mas, a gente já leu, né, o texto áureo mesmo, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganador e à doutrina do demônio. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que fala mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Oh, glória! Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Que eu falei de início, né? Nós precisamos de oração. Precisamos santificar nossa vida. Precisamos de buscar ao Senhor. Precisamos de entregar-se totalmente ao Senhor. E é importante, é muito importante isso aqui que o apóstolo Paulo está deixando para mim e para você. O que o apóstolo Paulo está falando aqui dentro desse texto, aleluia, as cartas a Timóteo é muito importante. Quando você vê a introdução, ele disse, neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Né? Sempre a igreja vai ser perseguida. Sempre a igreja vai estar enfrentando uma luta. Sempre a igreja vai ter que buscar, aleluia, ao Senhor constantemente. Nem sempre esse ataque acontece da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o governo, o agente por trás desse ataque é sempre o mesmo, Satanás. Então, sempre nós vamos estar, né, sendo perseguidos. Sempre nós vamos ter aquela ataque do inimigo. E quem está por trás disso sempre é Satanás. Sempre Satanás está nesse ataque à igreja. A igreja precisa de buscar, precisa de orar, precisa de se unir. Aleluia. Para que as correntes do inferno elas se quebrem. No tópico primeiro disse, a igreja sob ataque. A sutileza do ataque. Glória a Deus. No 1, o seu top 1, o 2 fala assim, o alerta para o povo de Deus. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Sempre precisando de um alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alerta e advertência sempre vinha
Isso pode ser visto tanto em relação à pessoa quanto ao grupo, né? Você vai ver como ele vem, o alerta como ele vem, como é que você nunca deixou ninguém enganado. Vamos lá, em Gênesis capítulo 37 de Gênesis, ali quando José tem um sonho, José vai contar para seus irmãos aquele sonho. Eu quero falar para você, não conta para ninguém o teu sonho. Não conta para ninguém o teu sonho. Não conta porque o inimigo ele ouve. E José ali contou para seus irmãos o sonho que ele tinha, que ele teve. Vamos lá, capítulo 37 de Gênesis, o verso 5, 6 e 7, ele disse, aleluia. E José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso odiar ainda mais. Eles odiavam José. Quando José conta o sonho, passaram a odiar mais a José. O inimigo operou ali naquele meio. E o verso 6 diz, pois lhe disse, ouvi, peço-vos este sonho que tive. O verso 7 também, estava atando feixe no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeava e se inclinava ao meu feixe. José contou o sonho. E ali houve agora uma perseguição. Eles passaram a odiar José. Eu quero falar para você, muitos te odeiam pelo que você é. Muitos não querem te ver pelo que você é, pelo que é o seu caráter. Muitos te odeiam pelo que é o seu caráter, por aquilo que você é. Então, não conte os seus sonhos para ninguém. Não conte os seus sonhos para ninguém. Não dá tempo para a gente falar muito importante, é se nós fosse letra, mas assim tem que fazer um vídeo bem longo. O top 2 ele fala, a natureza do ataque. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Oh, glória a Deus. O ataque é de natureza espiritual. Quando o ataque é de natureza espiritual, nós temos que fazer o quê? É orar. As nossas armas é orar, é buscar. O apóstolo Paulo deixa lá em Efésios, né? Capítulo 6 de Efésios, e o verso 12. Glória a Deus. Ele disse, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, o ataque espiritual, nós temos que... A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra os ataques do inimigo. Nós temos que buscar, confiar e chegar-se a ele. Glória a Deus. O top 3, para a gente adiantar um pouco aqui, está falando sobre a esfera do ataque, a esfera religiosa. Glória a Deus. Tem um versículo que, se a gente for falar, glória a Deus, isso até vai ofender alguém. Se nós for falar a verdade, às vezes até ela vai machucar alguém. E eu quero falar para você porque nesse texto, no textuário, né? Vendo no textuário e li na leitura bíblica em classe. Quando o apóstolo Paulo, capítulo 1, o verso 1, né? Ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio. Porque eu falei que a gente está vendo hoje muitos aí está distorcendo a palavra para viver um evangelho de facilidade. Muitos estão vendo os costumes, trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja e está distorcendo, dizendo que não tem nada a ver. Ah, isso é normal. Tem um hino que canta aí, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eu quero falar para você, se aprofunda na palavra. Para nós viver uma palavra do Senhor, nós precisamos de conhecer, de buscar conhecer e viver ela. E viver a palavra não é distorcer e procurar um caminho mais fácil, não. Temos que seguir a palavra do Senhor. E muitos estão procurando facilidade, um caminho com facilidade. E não é por aí. Meu irmão, sofra com Cristo. Sofra pela palavra, que tu terás um seguro também com Ele lá no céu. Não tente caminho fácil.
Siga os mandamentos do Senhor. Porque aqui ele está falando que muitos estão procurando, né, um caminho fácil, largando o evangelho da verdade e vivendo um evangelho de mentira. A gente está vendo, a gente sabe das igrejas que está acontecendo muitos aí, pegando os costumes mundanos, satânicos e trazendo para dentro da igreja. E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. O top 4 para a gente fechar, a igreja protegida. Oh, glória a Deus, a igreja é protegida. A exposição da palavra de Deus. Isso é a igreja protegida. Lá no 2, ele fala assim, a prática da oração. Pronto, foi o que eu falei. A chave da vitória está na oração. A chave da vitória está em buscar o Senhor orar. A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. Vamos ver, você vê lá, leu no texto, bem em classe, né? A primeira carta a Timóteo, capítulo 4, vê o verso 5, ele diz, por quê? Pela palavra e pela oração é santificado. Chave. Pela palavra, pela oração é santificado. É buscando, é confiando, é chegando ao Senhor para a tua santificação. É derramando, rasgando o teu coração nos pés do Senhor, para que a tua oração sobre o trono da graça do Senhor, quando nós oramos com sinceridade, o Senhor ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. É muito importante, né? Amanhã, glória a Deus, nós estamos juntos. Estou gravando esse vídeo hoje adiantado, né? Porque amanhã nós estamos juntos ali na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Venha participar conosco dessa escola dominical. Amanhã, às 8 horas, nós estamos ali de joelho orando. 9 horas da escola dominical, até às 11 horas, nós estamos ali orando, estamos aprendendo com o Senhor. Venha aprender junto conosco. Eu quero aprender junto com você, participar junto com você, aprender na escola dominical junto com você. Venha aprender conosco, para nós aprender junto. Assembleia de Deus, Ministério A Mensagem da Cruz, Rua Acreditável, Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto, estamos, homem de Deus, homem que eu tenho aprendido ali com ele, homem que tem dado a oportunidade de eu estudar junto com ele, aprender com ele. Venha aprender junto conosco. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, meu querido. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.